Saudações, meus amigos, minhas amigas, simpatizantes e colegas do agronegócio. Meu nome é Lucas Schalf, engenheiro agrônomo da Rural Service. Sejam bem-vindos ao episódio 11 do Resenha Rural, onde nós vamos falar sobre compliance ou conformidade socioambiental no agronegócio. Sejam bem-vindos. Então nós estamos aqui na presença do nosso convidado, Diego Pedrangelo. O Diego, ele é coordenador de relacionamento e novos negócios da Produzindo Certo, empresa especializada em protocolos para produção agropecuária sustentável. E com o João Paulo Schalf, como vocês já conhecem, meu pai, engenheiro agrônomo, fundador da Rural Service. Bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes, bom dia Diego, obrigado pela visita. Lucas, mais um episódio, vamos em frente. 11º e contando. Obrigado nossos ouvintes, nossos telespectadores, pessoal que está aí no Spotify, no YouTube, sejam muito bem-vindos. Deixar a casa aberta, as portas abertas para vocês interagirem conosco com comentários, sugestões. Se puderem deixar a avaliação de vocês ali no Spotify, a classificação do podcast, seguir o nosso canal no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Esse tema que nós vamos falar é um tema assim meio do momento, né? Questão socioambiental, meio ambiente, proteção do meio ambiente, principalmente quando correlacionamos isso ao agronegócio, um tema que tem sido muito polêmico, muito politizado, e o nosso objetivo hoje acho que é desmistificar todo esse tema, né? Que na verdade acho que muitas vezes as pessoas tendem a separar coisas que devem andar juntas. E para começar, Diegão, se você puder explicar para os nossos ouvintes o que é essa palavra difícil, compliance socioambiental, né? Vamos começar desmistificando isso. Perfeito. Bom dia a todos. Seu João Paulo, Lucas, muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de discutir esses temas, né? Eu aqui estou como um aluno também, pela referência que o senhor é aqui no estado do Paraná, por todo o trabalho que você já vem executando há tanto tempo, né? E vem de infância, né? A agricultura e tudo isso é muito importante para a gente sair daqui também com muitas lições aprendidas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Meu nome é Diego Pedrangelo, como você já apresentou, eu sou coordenador aí de novos negócios da Produzindo Certo. E entrei na Produzindo Certo num momento bem importante, né? Vou tentar passar bem rapidamente para não tomar muito tempo sobre a nossa origem, nossa história. A Produzindo Certo, ela iniciou como uma ONG chamada Aliança da Terra. E com o objetivo naquele momento de, uma palavra mais, aqui a gente não bate papo, né? Desmarginalizar o produtor rural, né? Então foi uma ONG fundada por produtores rurais. Hoje a gente trata a Produzindo Certo como uma agtech pé no barro por conta dessa origem. E qual que era o objetivo lá atrás? Tudo começou por conta de uma reportagem que teve numa revista muito tradicional, aonde falava muito do pecuarista naquele momento, que poluía, desmatava e assim por diante. E o John Carter, um dos fundadores da Produzindo Certo, na época Aliança da Terra, pecuarista, texano, casada com uma brasileira, de muita referência no Brasil aí, principalmente na raça zebuína, teve uma brilhante ideia, falou, vou pegar esse pesquisador e vou levar ele para uma propriedade rural para ele ver realmente o que é o nosso perrengue, né? E ali o John, a propriedade dele tinha divisa com assentamento, divisa com terra indígena, então realmente ele mostrou o quanto era difícil. Uma analogia que a gente faz é preservar aquele quarto da casa que a gente não usa, que é a reserva legal. Então você é obrigado a manter aquela floresta em pé, não deixar queimar, não deixar desmatar, mas você tem muitas variáveis ali que influenciam isso. Então a Aliança da Terra, naquela origem, desenvolveu um protocolo para que a gente aplicasse a campo ao produtor, para que o produtor pudesse comprovar de maneira clara o quanto ele era sustentável. E essa palavra sustentabilidade vem na cortina de fumaça. Então o que é ser sustentável, né? Essa é a primeira pergunta.
A sustentabilidade, quando a gente pensa em Brasil, a nossa legislação ela é muito pesada, ela é muito... Diego, posso fazer uma partezinha assim? Sustentável para quem? Né? Exato. Pra quê, né? É. Eu acredito que a sustentabilidade, falando um pouquinho de percepção de Diego, tá? Essa palavra, ela existe, ela tem um peso, ela tem um poder dentro da propriedade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente não está pensando só nos indicadores que a commodity que está sendo originada está tirando ali dentro. Quando você fala em sustentabilidade, você fala em uma boa destinação do resíduo sólido da propriedade. E isso gera saúde, entendeu? Isso você mitiga risco de doenças e assim por diante para aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquela propriedade, né? Quando você pensa em queimada, sim, a gente tem que preservar. Eu acredito que a gente tem que tomar os devidos cuidados, não só pelo que a gente está protegendo, mas se a gente fizer uma queimada descontrolada, isso vai andar centenas e centenas de quilômetros por lavoura e lavoura. Então você fazer o acero é sustentabilidade, né? Então quando você começa a olhar o que é ser sustentável, você pega os protocolos internacionais de sustentabilidade voltados às commodities como soja, o RTRS, né? Você tem Reforest Life, enfim, tem dezenas de certificação, uma sopinha de letrinhas, né? 2VSBS, e assim por diante. Você olha que 80%, se eu fosse me arriscar, eu nunca fiz essa conta, do que se pede nos protocolos mundiais, internacionais de sustentabilidade, está em cima das leis vigentes das boas práticas agrícolas. Então hoje... Já existe. Das leis brasileiras. Das leis brasileiras. Não, É só aplicar. É só aplicar. Eu acho que é um consentimento que o Brasil está muito à frente nesse tema, na verdade. Como se vende no exterior que nós estamos atrasados, muito pelo contrário, acho que nós estamos muito à frente. Não, tanto é que a legislação ambiental nossa para a produção agrícola e pecuária, ela é uma das mais rigorosas do mundo. Exatamente. E a gente tem alguns indicadores que são bem legais, assim. O Brasil é o único país que pode dar o que o mundo quer. Isso. Porque se você pensar em preservação, se eu estou enganado, quantos terços do Brasil a gente preserva? Só sobrou nós. Entendeu? Isso aí, Então, o que está faltando é esse posicionamento. Porque a gente é muito rico. Entendeu? Quando você pega uma propriedade do Amazonas que tem que ir lá preservar 80% da sua área total, você pega Cerrado, 20%, pega a área de transição, então você tem... Então no mínimo é 20%. Mínimo é 20. No mínimo é 20%. E o ponto da sustentabilidade é realmente apoiar o produtor em oportunidades de negócios verdes. Perfeito. Tá? Pra que isso? Porque realmente se ele está preservando, se ele está fazendo a mais muitas vezes do que a reserva legal dele, poxa, ele tem que ser beneficiado de alguma maneira por isso. Por entendeu? todo mundo, inclusive. Por todo mundo e ser reconhecido por isso. Então, existe muito entusiastas que eu falo, né? Você vai conversar, eu tenho um produtor no Mato Grosso que é bem icônico assim a posição dele. Eu fui levar um projeto de carbono para ele, né? Uma oportunidade, uma parceria que a gente tem. E eu cheguei para ele e falei, cara, você tem quase 2.000 hectares de excedente de reserva na sua propriedade, né? Vamos monetizar isso? Ele falou, mas como? Eu tenho um projeto de carbono, um projeto RED+, gera carbono só em excedente de reserva legal. A gente só tem um problema, né? Qual? Regime de servidão de 30 anos. Por 30 anos você não vai poder mexer na mata. Ele falou, Diego, foi Deus que mandou você pra mim. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu tô com quase 80 anos, né? Tenho mais história pra contar do que pra viver. Muita mais. Isso. Então é o único jeito de eu fazer que quando eu morrer, essa floresta se perpetue por mais 30 anos. Olha que benção. E o que é a minha maior esperança? É que quando meu filho tiver a minha idade, ele faça mais um programa de sustentabilidade para mais 30 anos. Porque realmente, graças a Deus, a gente tem muitas áreas. Esses 2.000 hectares não vai mudar tanto o nosso padrão de vida. Então, preservar para ele, preservar para mim, é realmente uma oportunidade única.
Então você tem pessoas que têm isso, ele não está preocupado se vai pagar 1% a mais uma tonelada de soja dele, ou se vai uma... Não! O que ele quer é só realmente preservar, né? Esse cara, ninguém olha para ele. Por quê? Porque ele já faz, entendeu? E na minha visão, ele deveria receber tanto quanto por esses 2.000 hectares, né? Infelizmente, felizmente, essa é uma família, assim, que tem condição de deixar essa área para o meio ambiente sem receber por isso. Mas o mundo, ele precisa ver que a grande maioria das pessoas não tem essa capacidade. Então, como que daí, Diego, a gente entra naquela ideia da geração de demanda. O desafio que nós temos para gerar essa demanda, para que realmente se monetize e tenha o devido valor um produtor que preserva o meio ambiente. Qual que é a dificuldade, Diego? Ô, Diego, deixa eu complementar essa questão, né, desse produtor. Vou contar a historinha nossa, né? Do seu avô, né? O avô do Lucas, o seu Nicolaus, né, produtor rural, sempre foi ambientalista, e ele decidiu que 33% da área dele seria verde. E pronto. Ele foi lá, verbou a área, reserva florestal, é a maior reserva hoje privada do município, né? Mas você vê, são 33% da área de plantio dele, né? Ele tá verde, tá lá, protegida, e é isso, é do Estado, vamos dizer assim, não é? E RPPN ele fez? é uma RPPN. Né? Então, gente com essa cabeça tem por aí. E são muitos. São muitos. Né? Você sabe o que precisa na sustentabilidade? Tirar o olhar romântico e ir para o viés econômico. Exatamente. Tá? Então, a partir do momento que a gente conseguir realmente olhar para a propriedade rural, olhar para os indicadores de sustentabilidade e fazer com que isso gere valor financeiro, faz com que o proprietário invista na sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade, quando você pensa nas leis, a reserva legal, é só um custo. Tudo punitivo, Tudo, entendeu? Então, Ô, Diego, realmente... só rapidinho, contextualizar para os nossos ouvintes que às vezes não conseguem ter essa visão. Às vezes tem gente que nem é do segmento. O que acontece quando você proíbe que se tire o mato daquela terra, por exemplo? Ele perde área de plantio. Então, primeiro ponto, ele não pode mais plantar ali. Então, uma área que ele poderia colher, poderia vender o produto, então ele está deixando de ganhar. E ainda, por outro lado, a terra perde valor comercial. Porque como é uma área que não consegue produzir, quando ele for vender, essa área não vai ter mais o mesmo valor que o resto da área de plantio. Só para contextualizar para o pessoal por que não se... E aproveitando esse ponto, por que hoje que as pessoas não preservam o excedente da reserva legal? Né? A gente participou de vários programas. Tem um programa muito legal no estado de Mato Grosso, chama Conserve, que paga realmente para excedente de reserva legal, né? Desmatamento evitado, né? Então eles pagam ali um valor por hectare, ano, para esse produtor, para ele manter aquela área de pé. Sem muita burocracia, sem muitos anos de compromisso. Então, realmente é um incentivo que foi muito bem visto pelos produtores, né? Aí você coloca na ponta do lápis. Se eu não estiver enganado, se eu estiver falando os números errados, me perdoe, gente. Mas eu acho que pagava em torno de R$350 por hectare de excedente de reserva legal, né? Se o cara passasse o correntão e plantasse soja, ele ia ganhar quanto? R$2.000, R$2.500 por hectare. Isso. Entendeu? Então, o cara que está preocupado única e exclusivamente em valorar o seu recebimento, cara, vai derrubar. Entendeu? Ele vai derrubar. Então a gente nunca consegue, mas tudo bem, Diego, lá não tem risco, né? Pode não ter problema de escassez hídrica, pode não vir uma queimada, negócio, ele está ali garantido, realmente, ele está garantido. Mas o risco hoje, com toda isso, vocês vão falar melhor do que eu, com toda a tecnologia de previsibilidade que a gente tem dentro de um plantio, a gente sabe até o quanto a gente vai ter ali de perca e assim por diante, e ainda vai ser mais lucrativo, né? Então, logicamente que sim, são muito importantes essas iniciativas, né? Mas existe um receio muito grande do próprio produtor. Nós passamos por um programa, tem o Instituto PCI no estado de Mato Grosso, um projeto vinculado ao REM. Nós conseguimos levar assistência técnica a 120 produtores rurais no estado de Mato Grosso,
pequenos produtores de soja até 10 módulos fiscais. A gente dava uma assistência técnica para esse produtor, que é o papel da Produzindo Certo, né? Eu acabei concluindo o nosso trabalho, mas a gente vai falando durante a conversa. O trabalho da Produzindo Certo é levar essa assistência técnica ao campo, né, para o produtor, para ele realmente conhecer a lei, ter um plano de ação corretivo. Boas práticas. Boas práticas agrícolas, ele entender ali o porquê e para que está sendo cobrado tudo aquilo, né? E, então, eu recebi essa assistência técnica de maneira gratuita, era 3 visitas. E a gente fazia um aporte financeiro ainda de 1 para 1 para o produtor. A cada R$1 que o produtor colocava, a gente colocava mais 1 para ele, num teto máximo de R$60 mil por propriedade. Muita gente não aceitou, porque não acredita. Eles foram tão apertados em programas e que eles se sentem invadidos. E eu falava para eles, cara, é bom, eu tô te falando que é bom. Eu tenho uma produtora muito especial, que é lá da Gleba Mercedes 5, que é uma gleba que tem ali próximo de Sinop, 100 e poucos quilômetros de Sinop. Eu fui na casa dela, eu estava explicando pro marido dela e tal, pro papai, e ela só escutando, eu falando sobre o programa, tal hora que ela terminou. Ela falou, senhor, você não vai fazer. Aí, por quê? Não, isso aí não existe. Isso não existe. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, entra no programa, faz... A senhora tem meu telefone, minha família aqui do Mato Grosso, que é bem conhecida no Mato Grosso. Você sabe quem que é minha mãe, sabe quem é meu pai, por referência. Se o programa não der certo, eu venho aqui pedir desculpa para a senhora. Mas se o programa dá certo, a senhora me deve um churrasco. Aí ela falou, eu vou querer. Eu vou querer. Aí fez. Desafiou. Resolve qualquer problema. E de uma maneira muito educada, muito elegante, a gente conversou. Ela te pagou o churrasco. E eu tive a oportunidade de ir lá para ela para levar o certificado dela. Quando eu liguei para ela, falei que o dinheiro dela já estava disponível, dos 30 mil do reembolso, que ela investiu tudo em sustentabilidade. E ela me agraciou com o churrasco lá. É bonito. Então, isso que é legal. Logicamente, eu sou muito feliz para estar numa empresa como a Produzindo Certo. Claro. Entrei na transição, voltando a falar, em 2019, nós deixamos de ser ONG no que diz respeito à assistência técnica e sustentabilidade e se transformamos numa SA. Por quê? Porque a gente sabe que os programas de sustentabilidade ele não pode ter um começo, meio e fim. Ele tem que ser algo contínuo. Sim. E dentro de projetos, é começo, meio e fim. Então, depois que finaliza o projeto, você tem que tentar captar mais recursos para fazer nosso projeto. Então, eu entrei bem na transição da ONG ali. Essa ONG também existe, tá? Então, se vocês pesquisarem a Aliança da Terra, mas hoje ela é voltada só para preservação e combate a incêndio florestal. A gente tem vários agrobrigadas, tanto em parques estaduais, brigadas privadas. Desmembrou, ficou só para isso. E a Produzindo Certo ficou focado em assistência técnica e sustentabilidade mesmo, levar apoio aos produtores no que diz respeito a fornecimento de commodities verificadas, né? E apoio a certificações, que a gente vai falar, acredito, daqui a pouco também um pouquinho mais. E realmente levar a oportunidade. Então, a Produzindo Certo desenvolveu um aplicativo, né, uma plataforma baseada em nuvem, aonde esse produtor, quando recebe a assistência técnica da Produzindo Certo, ele vai receber uma nota, um score socioambiental. E um dos papéis da Produzindo Certo, depois, é levar uma oportunidade para o produtor sobre os indicadores de sustentabilidade que ele tem. Então, ele tem um score, uma nota. A gente tem parcerias com instituições financeiras hoje que já está avaliando a taxa de juro baseada no score do produtor. O score socioambiental. No score socioambiental. Por quê? Tem vários estudos que indicam que, por exemplo, produtor que investe em sustentabilidade a sua propriedade tem baixo risco ao crédito. Ô Diego, e essa score, isso também envolve as práticas como calagem, conservação, aquele trabalho hoje que está muito novo, né, que é perfil de solo, né? Rotação de cultura. Rotação de cultura, porque isso gera sustentabilidade na produtividade. Exatamente. Né? Tanto é que o nosso protocolo, o protocolo Produzindo Certo, que é aplicado a campo, nós avaliamos 3 perfis: ambiental, social e produtivo. Dentro dos 3 perfis, as leis vigentes e as boas práticas agrícolas
E as leis vigentes, perdão, e as boas práticas agrícolas. Dentro das boas práticas agrícolas, curva de nível, calagem, entendeu? Eu estou levantando essa direto. questão até pensando num segmento que é muito importante para a Rural Service, que é o segmento do seguro agrícola. Sim. Não é? Que embora o seguro agrícola tenha aí 23 anos, privado, né? O seguro privado no Brasil, em torno de 23, 24 anos, ele ainda é um processo em construção, né? Que ele em muitas questões ele é inadequado, né? À realidade, né? E hoje se enxerga muito essa questão. Por que um produtor que não busca boas práticas tem o mesmo nível de cobertura ou de taxa, né, de compra do que um produtor que usa boas práticas, né? Então, olhando para esse segmento, que eu acho que o futuro também vai modificar dentro desse Nós tivemos processo. oportunidade há 2 anos atrás de fazer o primeiro CRA Verde, que era um crédito, emissão de green bonds e tal. Fundo de investimento internacional, fizemos parcerias com 2 outras empresas, uma resseguradora e uma fintech de análise de crédito. Legal. E nós emprestamos um pouco mais, acho que foi 68 milhões de reais para 7 produtores rurais, né? E dentro disso, o que nós fizemos? Nós fizemos um seguro agrícola para o produtor. Primeiro, me corrija se eu estiver errado. Quando você faz um seguro num banco tradicional, eles cobrem de 0 a 60 sacas, 65 sacas por hectare, né? Depende da régua, mas sempre do 0. Tá. Com a nossa análise, a gente conseguiu trazer um histórico que aquela propriedade rural nunca deixou de colher 30 a 35 sacas por hectare. Por que eu vou proteger de 30 para baixo? Entendeu? Então nós fizemos um seguro agrícola customizado, onde que protegia ali de 30, 25, 30, 35, até o perfil que ele queria. Isso a gente conseguiu reduzir em 30, em 40% o custo do seguro agrícola. Isso aí. Entendeu? Então isso são iniciativas que realmente nós que estamos no campo tem que olhar a realidade do produtor e levar essa iniciativa. Entendeu? Para que eles possam, porque vem só um ciclo contínuo. Sempre fizeram assim. Ninguém chegou para eles e falou, cara, não tem por que proteger isso, né? E nós fomos muito felizes com esse CRA Verde. Foi o primeiro CRA Verde pulverizado, né? Nós fizemos com... O que é CRA, Diego? O CRA Verde é uma CPR financeira, que ela é de fundo de investimento internacional para custeio, ela é revolvente, é como se fosse um capital de giro. Ela tem algumas vantagens, por exemplo, você não tem que precisar comprovar com notas o gasto do que você fez ali, né? Então o dinheiro é liberado como se fosse um capital de giro. Você passa por um processo de certificação CBI, então todos esses produtores que captaram o recurso, ele foi certificado CBI, que é uma certificação para operação de crédito, né? Então esses produtores pegaram o que a gente chama de dinheiro verde. Não. Você lembra a taxa de juros? Qual que é? Ah, não, bom, eu lembro, mas é hipotético hoje pela nossa realidade. Foi 2 anos atrás. Eu lembro, acho que foi 8, alguma coisa assim, ao ano taxado. Muito bom, hein? Assim, não é um dinheiro que se compara ao subsidiado nunca. Subsidiado já fala, é subsidiado. Mas o dinheiro que veio, ele entrou na meiuca ali. Ele estava entre o subsidiado, entre um barter e o mercado. E o mercado. Mas se não tem burocracia e tal, tem seus benefícios também. Então, às vezes, sim, vale até sim, mais a sim, pena sim, para os sim. produtores. E hoje existe uma corrida do ouro para esse tipo de crédito. Eu recebo várias ligações de várias empresas, fundos de investimento, que realmente quer fazer uma operação verde. E aí você fez uma pergunta para mim que eu quero voltar. Você me perguntou para quem que a gente é sustentável, né? Exatamente. Você sabia que 35% das novas empresas voltado a alimento, ela entra no mercado com compromissos sociais, né, compromissos públicos de indicadores de sustentabilidade? É mesmo? É. Empresas novas, Novas, acabou de abrir. Dá um exemplo de um indicador. Vou te falar um indicador. Então, por exemplo, uma empresa abre, vai fazer, sei lá, óleo de soja. Ou vai fazer, sei lá, enfim, qualquer produto. Derivado de milho, por Derivado de milhos. Ele fala, eu vou fazer derivado de milhos, mas eu só vou comprar
de propriedades que não desmatou depois de 2020. Ok. E ele assume um compromisso disso publicamente. Que tá isso, todas as grandes players do mundo fazem isso hoje. E aí ele vai ter que buscar isso ao mercado. Então, essa exigência, ela faz porque ela assume um compromisso. Então essa demanda ela é real. E você vê Entendeu? a iniciativa privada tomando frente nesse E isso você pega, por exemplo, hoje a Produzindo Certo origina toda a soja, né, ou parte dela, que vai para a Unilever, para fazer a maionese Hellmann's. Ele tem um compromisso. O que a Produzindo Certo faz? Quando a gente origina esses produtores, coloca eles, a gente entrega esse relatório de sustentabilidade que vai no anuário deles, que vai para o compromisso público deles. E acho que, sim, ele não faz isso porque ele acha bonito. Ele faz isso porque essa é uma comunicação com o cliente dele, porque ele espera que assim ele vai vender mais. Na verdade, assim, a gente tende a enxergar essas legislações ambientais e programas de sustentabilidade como um governo enfiando goela abaixo. 84% dos consumidores, isso são dados Consumidor final. que eu tô aqui olhando aqui, ó. 84% dos consumidores enxergam que a sustentabilidade ambiental é importante. Então, quando essa empresa que está vendendo para esse consumidor apresenta isso, ela tem uma adesão. Agora tem um detalhe importante. Isso para a empresa que entra nessa jogada, vamos dizer assim. Não, eu quero assumir esse compromisso e eu vou fazer compliance, você fala, né? Ambiental, beleza? Conformidade, beleza. Aí, quando o consumidor vai na prateleira do supermercado e ele vê um produto, opa, esse produto eu sei que tem um compromisso ambiental, esse não tem. Só que esse custa 20 centavos mais que esse, então eu vou levar esse. E eu enxergo muito claro isso, né? Então, a sustentabilidade desse processo está para igualdade de preço. Ele sempre vai escolher o que tem o apelo e a certificação ambiental, desde que ele não seja muito mais caro que o outro. Muito mais caro, aí eu concordo com você. A igualdade de preço, eu acho muito distante. A igualdade não é difícil. Por quê? Porque esse produtor que entrega essa maionese, por exemplo, ao Unilever, ele ganha um prêmio para isso. Então já tem um custo a mais para a Unilever poder comprar. Ela ganha a fidelidade. Isso. Né? É aquela história assim, olha, eu quero comprar seu, né? Mas não pode ser mais caro, né? Mas a preferência é tua, né? Então isso é muito comum, né? No mercado. E aí, assim, você tem um pouco a mais, eu acho que justifica. Existe todo um custo. Você pega toda a cadeia, cara, o produtor investiu mais na propriedade dele ali para manter todo o compliance socioambiental. A trader teve que pagar um pouquinho mais, ele recebeu um prêmio por isso, foi industrializado, vai para o mercado, tem que fazer uma comunicação da empresa que está vendendo, associando aquele produto, aqueles indicadores. Então, pagar um pouco mais, eu acho legal. E o cliente final, quando ele enxergar o mesmo valor de tudo isso, não vai ter problema. Isso aí. Mas o que eu entendo isso, mais uma vez, Diego assinando embaixo. O que é regra, o que é plus, se torna regra. Porque o que acontece? Vamos citar um exemplo. Eu só compro soja de propriedade que tiver, sei lá, aplicar biológico. Ok. A hora que todo mundo aplicar biológico, Pronto. acabou. Isso aí. Virou regra. Virou regra. Virou. Entendeu? Então, por isso que sempre há uma crescente nos indicadores. Entendeu? Existe aquelas, agora, os novos critérios, novas regras de importação da Europa. Né? Cara, eles estão criando uma regra lá complicadíssima. Sim. O nosso diretor... Por pressão do consumidor deles, né? Não, e eu vou dar outro exemplo disso muito claro, né? O plantio direto começou em anos 70. Nos anos 80, ele era um apelo, né? Nos anos 90, ele veio e deu muita coisa errada, então muita gente recuou. Nos anos 2000 já era regra. Todo né? mundo fazia. Não, hoje quem não faz
é mal visto, né? O plantio direto. Mesmo meia boca, mas virou regra. Né? E aqui tem alguns indicadores do Brasil que eu trouxe. Ó, 2/3 do nosso território. Mas só um detalhe, Diego, foram-se 30 anos. Isso. Né? Então, tudo para se tornar cultura, né? Para se tornar regra, ele demora 3, 4 Sim. gerações, não tem jeito. Mas o que eu digo assim, algumas coisas são mais curtas. Porque você pega a nossa Código Florestal Brasileiro é de 2000 quando teve o novo... Vai falando aí, que eu vou O precisar. Lucas pesquisa para nós. Beleza. Depois disso, veio-se o CAR das propriedades, certo? A gente não está falando de 2 gerações, Não. tá? Hoje, você não vende sem CAR. Mas nós estamos falando de obrigatoriedades. Não, eu entendo, mas... Né? Diferente. O Código Florestal de 2012. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é obrigação ter o CAR. Mas quem está comprando, se ele não quisesse exigir isso, ele poderia comprar, concorda? O compromisso dele é com a fiscalização. O que se tornou, cara, eu não consigo comprar porque eu não posso colocar a minha imagem em risco sabendo que você não tem, entendeu? Então, você vê que não demorou tantas gerações para ter uns compromissos que era muito, muito maior do que era antes, tá? E aí você pega 2/3 da vegetação do território, 2/3 do território é completamente preservado. Isso. Entre os mais, no nosso Código Florestal, um dos mais rigorosos do mundo. Isso. Nossa matriz energética proveniente de fontes renováveis, tá? Você tem biocombustível, somos um país com maior uso, tem 25% do uso de biocombustível, tá? Boas práticas agropecuária, integração lavoura-pecuária, uso de bioinsumos, plantio direto. Plantio né? direto é top. E aí você pega o produtor brasileiro, ele faz 2 safras. Eles são ninja, cara. São. Entendeu? Porque, cara, eles estão terminando um trem e começando o outro. Não tem o tempo, não desmerecendo, mas que nem nos Estados Unidos que o cara vai lá, planta, colhe, entendeu? Vai lavar o trator dele, vai dar a manutenção. Aqui os caras estão... São ninja. Ninja. Nós temos regiões, pega essas regiões aqui mais centro-sul do Paraná, né, que é uma região de transição, nós temos muitos produtores que fazem 5 safras em 2 anos. E para esse tipo de pessoal, Diego, produtor de soja, milho, qual que é a oportunidade dele, assim, real, de, por exemplo, participar de um certificado ou fazer um programa de crédito de carbono hoje? Por exemplo, hoje eu quero monetizar isso de alguma forma. Que existe alguma coisa que ele possa se beneficiar? Existe, mas a gente vai dar um passo atrás, vamos passar pelo ciclo, né? Primeiro ponto, esse produtor, ele tem que ter uma clareza da sua propriedade. Como que ele vai passar por uma clareza? Recebendo uma assistência técnica voltada à sustentabilidade, né? Já aproveitando o gancho que é bem importante, hoje produzindo certo, para a região do Cerrado ter uma oportunidade para engenheiro agrônomo, né? Pessoas que trabalham na área de campo, que a gente está realmente democratizando a assistência técnica a campo. Como? A gente está dando um treinamento gratuito para essa equipe, do pessoal que está no Cerrado ali, Mato Grosso, Goiás, enfim, em algumas regiões específicas, para que ele possa ter maior conhecimento sobre a aplicação do protocolo de sustentabilidade no campo, uso de aplicativo coletor e assim por diante, para ele levar essa assistência até como um serviço adicional para os seus clientes. Tá? Então a gente está meio que homologando essa massa de áreas fins, né, de extensionistas, né, que leva essa assistência técnica a campo. A partir do momento que o produtor ele recebe essa assistência, ele se empodera de gestão, métricas, indicadores e transparência. Perfeito. Me empoderei disso, avaliei o meu perfil ambiental, social e produtivo da minha propriedade, sei tudo o que eu preciso para atender as leis vigentes e as boas práticas agrícolas e agora eu quero entender a aptidão da minha área. Por quê? Nós temos 3 pilares, três pilares de oportunidade. Certificações, finanças verdes e pagamento de serviços ambientais, né? Tá. Onde que minha propriedade se enquadra? Cara, pagamento de serviços ambientais, na maioria das vezes, por excedente de reserva legal, tá?
Estive na Bahia Farm Show agora recentemente, junto com uma empresa que está se tornando parceira da Produzindo Certo, logo mais a gente vai comunicar isso, que está criando um protocolo de medição de carbono para APP e reserva legal. E diz que tem comprador para isso. Entendeu? Então a gente já está encontrando. Cara, é pequenininho o valor? É pequenininho. Mas é uma coisa que o produtor não vai poder mexer. Então, qualquer coisa que vier ali faz sentido. Não, já está parado, já está sem mexer, para ele vai entrar ali. Exatamente. A ideia é que esse recurso venha para que ele possa preservar ainda mais aquela área. Ah, ainda mais excedente. Não. Para a PP reserva, porque você tem que cercar se você tem gado, você tem que recuperar, tem muita coisa que você tem que fazer. E tudo isso hoje é só custo, né? Só entre. Então, se você tiver um pagamento por aquilo que te ajude a manter aquilo, cara, já é um excelente, né? Então, aí beleza, mas voltando, avaliei minha propriedade. Pô, Diego, eu tenho excedente de reserva legal. O que dá para fazer com isso? Pô, cara, lá no Mato Grosso tem o Conserve, como eu falei. Tem programa aqui em São Paulo tem um programa genial deles lá para recuperação de área degradada, sabe? Então, se você tem déficit de floresta, cara, eles vão lá, eles fazem tudo. Essa é uma aptidão. Aí você fala aptidão, porque qual que é os meus problemas, qual o caminho que eu posso seguir, né? Pô, não, minha reserva legal tá ok, tudo certinho, eu planto soja e minha área é consolidada, Diego. Sua área é consolidada, você não teve abertura de área depois de 2016, 2018, que é a regra da RTRS na certificação de soja? Não tive. Pô, você pode certificar soja. Certificação de soja, hoje paga-se em média ali $1 por tonelada de prêmio. Né? Pode pagar muito mais, estou colocando um valor bem baixo. Vamos certificar a sua área? Vamos, certifica toda a soja originada dentro daquela propriedade. Vai ganhar um prêmio de 1 tonelada vendendo os créditos. Diego, só explicar para o pessoal como é que certifica isso. Um exemplo. Certificação. Quando você fala em certificação, existem alguns critérios que vão acima da lei. Por exemplo, ponto de corte de desmatamento, né? Dentro da área social tem um ponto que é, por exemplo, no Brasil, até 19 funcionários você não precisa ter folha-ponto, para certificação você é obrigado a ter. Então tem algumas coisas que vão além da lei. Então a gente faz um benchmark com um protocolo avaliado, com um protocolo de desejo. E eu entrego um plano de ação. Para você certificar, você vai ter que cumprir isso, isso e isso. Ok. A pessoa vai lá, faz as melhorias na propriedade dele, falando de RTRS, e liga para mim, fala, Diego, tô pronto. A gente contrata um organismo certificador, né? Esse é uma auditoria de terceira parte, ele vai lá validar isso. Vai um auditor. Um auditor lá. E o auditor faz a validação, estando tudo ok, certifica. Carimba que é top. Tá aqui. E aí como que funciona? A RTRS falando, por exemplo, a certificação, porque todo mundo, eu gosto de falar isso porque todo mundo acha que é muito difícil, né? Mas certificação RTRS, por exemplo, no primeiro ano você precisa atender 65% dos critérios. No segundo ano, 85% dos critérios. No terceiro ano, 100%. Então você tem 3 anos para ir se adequando, se você não tiver nenhum excludência, logicamente. Alguns são excludentes. Excludentes, então essa avaliação a gente faz antes. Perfeito. E aí você tem 3 anos para ir se adequando. Então, cara, você foi no primeiro ano, conseguiu comercializar os seus créditos, ou vender sua soja até melhor por alguma trader que compra e valoriza isso, cara, você vai pegar esse dinheiro e vai melhorar para certificar o segundo ano. Porque anualmente você vai ter que passar pela auditoria durante o ciclo de 5 anos. Tá? E esse é um dos pontos. Falando de Paraná, é sabido por nós aqui, a Heineken lá montando a indústria, a unidade deles ali, próximo de Castro ali, né? Heineken só compra cevada padrão prata FSA. É um protocolo da SAI Plataforma. É um certificado? É um certificado também. Passa por auditoria, por tudo. Entendeu? Então... E se paga mais por isso daí? Sim, eu só não sei como que é a regra de negócio deles. Tá? Diego, aí que eu queria chegar. Eu tava aqui pensando nisso que você está falando e eu tô olhando para dentro do estado do Paraná, né? Que é o nosso berço, nosso ambiente, né, de trabalho. Nós temos uma grande, sim, uma esmagadora maioria das propriedades entre 100 e 300 hectares. Certo. Né? Nós temos lá uma rede muito consolidada comercial de cooperativas. Nós temos uma Emater que cuida lá do pequenininho, né? Dos pequenos projetos lá, a de feijão e a par, essa coisa toda aí.
Enfim, então nós temos uma realidade bem estabelecida, né? Tudo isso que você está falando, né? Agora você trouxe uma informação, por isso que eu startei essa discussão, da Heineken, né? Está dentro do Paraná, que ela só vai comprar a cevada certificada, né? Através dessas normas aí. E como que você vê o produtor nessa faixa de tamanho, que a grande maioria, se interessando por isso tudo, né? Boas práticas, eu tenho uma excedente de reserva, ou não tenho, ou eu tenho menos do que deveria, que é uma grande parte também, né? Como é que você vê isso, esse trabalho, né? Então, como é que nós vamos despertar o produtor? Como é que nós vamos despertar essa demanda pela certificação, para enxergar isso tudo como uma valorização do trabalho do produtor? Quando a gente pensa em áreas menores, né? Áreas pequenas, proporcional, quando a gente fala de Brasil, né? A cooperativa, ela é fundamental. Entendeu? Por quê? Porque você não consegue... Vou falar de projeto de carbono, só para fazer um paralelo, okay, tá? Um projeto de carbono para parar de pé, de ré demais, que é de excedente de reserva legal, tem que ter 8.000 hectares de excedente de reserva. Para você começar um projeto. Para começar o negócio. Pois é. Tá? Então você tem limitações, porque é muito caro, muito custoso, né? Existem várias iniciativas de trader, a agroindústria, querendo achar um protocolo mais simplista ali para medir o carbono de maneira que passe por uma auditoria, como, sei lá, a Verra, para que realmente faça sentido. Hoje é caro. Quando você pensa em medir carbono em solo, isso quase dobra a quantidade, né? Em área de plantio. Porque gera-se muito pouco, muito. Então, tudo isso é muito pesado. Então, quando você pensa nesses processos, tudo gera um custo. Qual que é a vantagem? Quando você pensa em propriedades menores, ou até propriedades abaixo de 10 módulos fiscais, as leis vigentes, ela é um pouquinho mais relaxada para algumas coisas, né? Então, esse processo de adequação, ele é mais simples. Pega uma propriedade que tem lá 1 funcionário, 2 funcionários, isso. É fácil de ajeitar aquilo ali, entendeu? Criar algum regime adequado, né? Você tem o apoio das cooperativas que fornecem ali o advogado, muitas vezes fornece, né, toda assistência técnica. Toda assistência técnica para aquele molde, tudo aquilo. Quando você pensa em Paraná, você tem uma segunda vantagem, você tem áreas consolidadas. Isso. Então, são áreas que estava com problema bem lá de trás. Então, isso também mitiga alguns pontos de corte em processo de certificação, porque você não tem área abrindo, né? Então, você consegue fazer isso. Logicamente, que tem que conseguir fazer, levar essa assistência técnica, esse apoio, porque, em contrapartida, o pequeno também tem menos acesso à informação. Verdade. Então, para ele conhecer todos os detalhes da... Vou te citar um exemplo. Lista de trabalho análogo à escravidão. Você coloca uma cama, na verdade, você monta um quarto, ar-condicionado, TV LCD, frigobar, cara, refeitório top do lado de fora, você não pode ter fogão lá dentro. Aí você coloca 2 camas box pro cara, para ele dividir o alojamento. E se o fiscal for lá e tiver menos de 1,5 metro de uma cama na outra... É escravidão. Lista de trabalho análoga à escravidão. Lógico, é bem bom senso dizer uma coisa bem importante. Uma coisa bem... Entendeu? Só que vai da cabeça do fiscal. Vai da cabeça do fiscal. Né? Mas se ele quisesse... Ele vai... A lei tá lá. Ele vai anotar. Entendeu? Então... e muitas vezes, o que a gente percebeu nessa jornada da Aliança da Terra Produzindo Certo, o produtor faz o que ele aprendeu, quando a gente fala dos mais velhos, né? Faz o que ele aprendeu. E o segundo, ele erra, na maioria das vezes, sem saber que tá errando. Isso. Entendeu? Então, o que a gente precisa? Democratizar isso pro produtor. Extensionismo, né? Exatamente, mostrar para ele, tá aqui, dentro do nosso diagnóstico socioambiental, que a gente entrega pro produtor ali um livro para ele, né? Mostrando todo indicador, tá lá, CAR,
Por quê? Porque a lei tá aqui, essa lei que cobra. Qual que é o problema que você tem no seu CAR? Seu CAR tá, sei lá, foi, não sei o termo, recusado, não, é quando é... Indeferido, né? Então o senhor vai ter que pedir aqui pro cara vir aqui e fazer as alterações do seu CAR. Aqui no seu alojamento tá faltando um extintor de incêndio, porque a regra de segurança de trabalho exige. Não pode, tem que ter lá uma caixinha de areia. Entendeu? Você sabe que é isso que eu ia fazer uma comparação, né? Nas empresas, nas indústrias, né, urbanas, essa questão da segurança do trabalho, ela é muito bem estruturada, né? Tem livro dessa grossura, assim, né? Com todas as normas, com todo detalhe, é um incêndio, é a máscara, é a luz, o ruído, tudo tem medida e tudo tem, né? Tudo tem uma norma que rege, né? Para a zona rural também tem. Só que ninguém aplica, né? Ninguém aplica e torna esse empresário rural, vamos chamar assim, vulnerável, né? A todas essas questões aí de trabalho, de escravidão, né? enfim, né? Você pega um kit de placas. Exatamente, é por falta de conhecimento. Você pega um kit de placas, por exemplo, proibido fumar, né? Agrotóxico, isso, né? Cara, dezenas de placas que uma propriedade pequenininha precisa. Se ele tiver lá, mesmo que seja um armarinho de defensivo pequeno, a gente vê isso muito no tabaco, né? Aqueles armários no tabaco. A gente tem uma atuação muito forte aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tabaco, 5 hectares médias propriedades. Então você tem lá um armarinho defensivo, teladinho, né? Tem que ter o separador, tem que ter a placa de proibido fumar, tem que ter a placa de... Tem que ter o extintor. Tem que ter, o extintor nesse aqui, ali não precisa. Ainda não, porque é pela quantidade que se armazena, né? Mas você tem que ter lá telefone de emergência, ou aquele documento que vem no receituário, abaixo do receituário lá de primeiro socorro. Isso tudo é legislação? Isso tá tudo dentro da norma da NR31, né? Então aí vai dividir, né? 31 e tal, e tem as específicas lá, então tá tudo lá dentro. Então, assim, aí a gente leva esse kit de placa. Então, assim, propriedades pequenas eu vejo, né? Visitei muitos produtores de tabaco aqui no sul, que com pouca coisa você consegue transformar a propriedade, sabe? Você consegue... E a síndrome da janela quebrada. Mas é o inverso. Porque você começa a melhorar, né? As outras pessoas começam a melhorar. Então, a gente começa a entrar nessa sala descalço. Todo mundo vai começar a entrar descalço. O que vai acontecer? Vai ficar mais limpo. Concorda? Claro. Então, quando você começa a fazer isso, ele mesmo vai se envolvendo com tudo aquilo. E as coisas vão acontecendo de maneira orgânica. Entendeu? Sem muito. Porque um dos pontos da Produzindo Certo, que a gente é muito claro nisso, primeiro, a gente só pega projeto se for bom para o produtor. Se não for bom para o produtor, a gente não pega. Por quê? A maioria das iniciativas, algumas das iniciativas que vêm para o produtor, vêm como excludente. Se você não fizer isso, você não vende mais para mim. Isso. Você não vai ter acesso a crédito. Isso. Não. Olha que nós temos uma iniciativa com uma grande empresa, que essa grande empresa pegou a blacklist dela, de produtores que não poderia comprar dela por algum motivo, entregou pra gente, nós levamos uma assistência técnica de sustentabilidade para essa galera, uma assessoria jurídica, para que ele deixasse de ser a blacklist. Que top. Bacana. Entendeu? Isso é legal. Muito. Isso é legal. O que as cooperativas fazem hoje... E muitos nem sabiam. Não, né? nem sabia. Porque estava nessa lista. E muitas vezes não tinha um caminho, entendeu? Para como sair daquilo. E aí você pega, por exemplo, várias cooperativas. A gente sabe, a gente está fornecendo, sei lá, soja para a Europa. Cara, a Europa está cobrando a gente. Vamos preparar todo mundo para que todo mundo possa fornecer e leva isso para os seus cooperados. Isso é o legal. Você está preparando para o cara, não está esperando a hora que o rojão estourar e falar, você fora, você continua. Não. Então, a gente levar um papo desse,
como a gente está tendo agora, dar essa transparência, tirar esse bicho papão que é a sustentabilidade que todo mundo imagina, mostrar as oportunidades. Você tem lá pilar, você tem crédito verde, você tem certificações, sabe? Você tem pagamento de serviços ambientais, existe coisa no mercado. Porque assim, quando sai uma matéria, por exemplo, de carbono na mídia, que vem lá, não, saiu uma lei agora, vai ter que pagar, que não sei o que lá, cara, meu telefone chove. Toca todo mundo que eu quero fazer, porque... Cara, não funciona assim. Carbono, não adianta fazer um projeto originar carbono se não tiver quem compra. Isso. E até o momento, quem que comprava? Você tem quantos mil hectares de reserva legal APP? 10 mil. Ah, 10 mil, que legal. E quanto você tem de excedente? 100. Eu compro seus créditos 100. E os meus 10 mil? Isso é regra. Você é obrigado a fazer isso, eu não vou te pagar por uma coisa que você é obrigado. Que deveria ser pago. Isso. E não, eles deveriam incentivar. Então, assim, tá vindo algumas iniciativas voltadas nesse sentido, né? Então, eu acredito que nós vamos ainda ter boas iniciativas quando a gente pensa na sustentabilidade como um bem comum de melhoria, de empoderar o produtor, de empoderar o extensionista, entendeu? De entregar esses indicadores, essas agroindústrias consigam ver valor nisso, porque tá ganhando dinheiro, né? E assim por diante. Pô, produzindo certo, hoje eu acredito que seja a única empresa do mundo que paga crédito por couro sustentável para a indústria da moda europeia. Entendeu? Nós, como a cadeia do couro é extensa demais, não dá para envolver todo mundo, né? Então nós pegamos lá a Ralph Lauren, por exemplo, que é uma delas, e a Ralph Lauren falou, pô, Diego, eu compro, sei lá, 10 couros, arruma 10 animais aí para mim, compensar no balanço de massa, como é muito feito na soja. E a gente faz essa... Então ela já consegue comunicar que o couro dela está sendo beneficiado por animais com boas condições de saúde e segurança. Lá na produção. Exatamente. Entendeu? Se eu não me engano, esse ano acho que a gente vai gerar... não vou falar o número que eu acho que eu vou errar, mas enfim, bastante crédito, né? Existe esse comércio voltando. Pô, a gente tem uma atuação na Argentina, muito legal. Só soja para baby food, cara. Entendeu? Pessoal olhando para a Argentina, com aquela escassez hídrica. Se eu não estou enganado, o ano passado, região do Chaco chove em média 800, 900 milímetros no ano. Falta d'água. Choveu acho que 300 ou 400. Foi, triste. Cara, e os caras produzindo. Eu tive lá, agora em janeiro eu tive lá. Cara, fazia não sei quantos dias sem chover, uma palhada bem feita, um tratamento do solo bem feito. Você cavava, tinha umidade no solo. Cara, isso é bonito, sabe? Isso é legal. Sabe uma coisa que a gente fica pensando aqui, né? O produtor que está nos ouvindo, né, o agrônomo, o empresário, né, até o urbano, né, que não é do agro, mas está nos ouvindo, ele pode estar pensando que troço chato, né, esse monte de norma, esse monte de regra, esse monte de certificação, esse monte de não quero isso, troço, né, mas o que ganha com isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi isso acontecer, né, na Suíça, né? Na Suíça, a Suíça é considerada um dos países mais empreendedores, né, do mundo. Aí, mas por quê, né? Porque eles têm norma para tudo. Fala, então é chato. Não, não é chato. Porque lá é muito simples, é totalmente desburocratizado o sistema. Se você quer abrir um negócio, seja ele qual for, uma padaria, uma loja de eletrodoméstico, um açougue, não importa o que você quer abrir. Né? Você vai na prefeitura e recebe um bloco de normas. Falou, você vai abrir uma padaria? Então tá aqui, peraí, padaria tá aqui, norma de padaria. Faz lá, depois a gente vai averiguar, né? Aqui no Brasil, para você abrir uma empresa, você precisa de no mínimo 12 certificados ou alvarás, ou tudo, né? picado, tudo né? picado, tudo desconexo, uma confusão danada, que abre espaço para burocracia, para corrupção e assim mais, né? Agora, quando você tem uma norma, que é a norma da padaria, estou abrindo uma padaria, Né? Você vai lá, abre, aí o fiscal vai lá com checklist, né? Fiscal já resolve tudo, né? Não é mil faz fiscal. um checklist e você abriu, você cumpriu com as normas, tá aqui, ó. Seja feliz com a sua padaria. E agora, só né? falando assim de cumprimento de norma, voltando nessa ideia do Carlos, às vezes o Diego tá até mais por dentro disso. Eu considero uma sacanagem e uma baita de uma
ingerência dos governos que ninguém consiga monetizar as áreas que os produtores deixaram preservadas, isso a nível internacional. Porque o mundo inteiro deveria indenizar os produtores brasileiros que deixaram de abrir terra e estão preservando isso. Você sabe, Diego, se existe algum movimento desse dos governos trazerem isso, né, de um governo para o outro? A iniciativa do Instituto PCI do Estado de Mato Grosso foi isso, tá? Mas foi voltada a carbono. Então, deram uma regra que se a gente mitigasse lá, eles iam aportar um dinheiro para o Instituto PCI, que é o Preservar, Conservar e Integrar, né, para se transformar a iniciativa para que faça mais isso. E foi isso que aconteceu. Então, mandaram alguns milhões de reais para lá. Nós pegamos na época o edital só de pequenos e médios produtores de soja, mas você tinha edital voltado para terras indígenas e quilombolas, você tinha para agricultura familiar, você tinha para pecuária. Então, realmente, existe um olhar para isso. Né? Isso é uma iniciativa privada ou governamental? Não, governamental que vai via instituto, né? Para não passar o dinheiro para o governo, já vai direto para o instituto para isso ser... Mas é um governo de outro país. Outro país, exatamente, da Europa. Isso que os governos têm que fazer, trabalhar por nós, não contra nós. Exatamente, então foi uma iniciativa bem legal que aconteceu, real, eu tive nesse trabalho, e esse trabalho está concluindo porque a gente está certificando agora 25 pequenos produtores de soja na RTRS, na certificação de soja sustentável, que é muito difícil, porque a conta não fecha para o pequeno produtor. Porque o custo da certificação, ele tem um custo significativo, né? Então, existe sim. Mas o que acontece hoje quando a gente fala de CAR? Se você pegar todos os CARs do Brasil e somar, dá 3 vezes o Brasil, né? Ah, é? Tudo sobreposto, é um drama. Tô só exagerando aqui também, não sei o número exato. Eu vejo na prática a gente fazendo. Cara, você vai fazer consultas, a gente tem um produto que chama Produzindo Certo Consulta. Através de uma poligonal, um CNPJ, um CPF da área ali, eu consigo fazer uma análise, né, um extrato daquele CAR ou daquele grupo de CARs, pode ser uma unidade produtiva. Então eu avalio lá, lista de trabalho análogo à escravidão, embargos no meio ambiente, sobreposições de terras indígenas, unidade de conservação, estoque, CO2 equivalente na floresta, enfim. Cara, quando você pega uma base para fazer, muitas vezes você tem 3, 4, 5, 8 CAR com o mesmo ponto da poligonal, um sobreposto no outro. Cara. Entendeu? E eu acho que infelizmente, poderíamos falar assim, hoje a gente não tem, eu acredito que uma equipe no Ministério para que processe isso. Nossa, como é que o sistema não processa isso automático? Não tem, porque você tem que fazer, tem que ser, eu não sei. Uma sobreposição de polígonos, assim. Não, mas é porque é o seguinte, eu vou lá e desenho meu CAR. Você desenhou seu CAR aqui, correto? Eu vim desenhei meu CAR aqui. O seu pai veio lá, desenhou o CAR dele aqui, ó. Então, e aí tem um ponto bem aqui, ó. É. E aí, na verdade, o que eu fiz, eu invadi, sei lá, 5 metros, você também 5 metros, 5 metros. Porque só o gel que dá a precisão exata para... Não, e você quer saber aonde está a origem de todos esses problemas? Quando houve o desmembramento de municípios, eu vou falar do estado do Paraná, tá? Quando houve o desmembramento de municípios e passou a cartório responder por áreas que eram respondidas por outros cartórios, isso começou a dar um monte de confusão. Quando você vai para o centro do estado, aquela região de Telemaco Borba, Ortigueira, tem às vezes 4 propriedades com essa situação. E isso registrado em cartório ainda. Todas registradas em cartório, todas, e aí quem pode mais chora menos, cara. Aí é o seguinte, aí começa a ter briga judicial por de 30 anos nessas regiões. E aí quem pode mais chora menos, né? Então, isso é uma coisa que é muito comum no Brasil inteiro. Imagino. Né? Então, quando o Diego fala que quando você soma todas as áreas de CAR, dá 2 Brasil, é por causa disso. E agora, só complementando também essa ideia de polígono, satélite, como a tecnologia ajudou a gente a avançar nessas demandas socioambientais. Até hoje você consegue fazer consultas públicas, hoje você tem satélite para verificar a questão de desmatamento e até o uso da terra.
as próprias questões das auditorias, essa, por exemplo, o protocolo RTRS, o auditor provavelmente vai lá com um aplicativo, com uma câmera que tira fotos georreferenciadas, e isso passa justamente a segurança para o consumidor final lá na frente que quer pagar R$20 a mais no saco Que de aquilo soja. é verdade, né? É isso aí. Vocês têm alguma propriedade rural? Sim. Tem. Qual que é o município? Rolândia. Rolândia. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Que é isso. Então aqui a gente definiu o CAR da sua área. Sim. Com um clique eu vou ter todo o extrato da sua propriedade. Então, bem-vinda produzindo certo, Tá. o CAR, a área total da sua propriedade, né? Os dados, por conta da LGPD, coloca os dados de quem solicitou. Não tem desmatamento, não tem embargo, tem 41 mil toneladas de CO2 equivalente, não tem sobreposição de unidade de conservação em terras indígenas. Isso com um clique, Diego. Com um clique. E aqui todas as informações. Embargos estaduais eu não avaliei, mas você não tem embargo nenhum. Detalhamento da propriedade, né? As matas lá. Latossolo, nitossolo. Cicatriz de queimada não tem na sua propriedade também. Isso. Então isso que eu acabei de fazer eu já posso compartilhar com você. E basicamente é isso que todas as empresas estão olhando os nossos produtores hoje. Então, qual que é o desafio? Por exemplo, muitas vezes eu vou olhar aqui e aqui eu avaliei, por exemplo, o desmatamento entre 2008 e 2022, certo? Pode ter desmatamento, mas esse desmatamento é legal, ou não. Ou não é nem... Se for legal, vai estar aí. Se tiver desmatamento na área, vai estar como desmatamento. Se for legal, você tem que apresentar, porque você tem que dar a licença. Isso aqui é um satélite que avaliou. O que ele avaliou? Tinha mata, não tem mais. Acabou. Então, mas o desmatamento é legal ou é ilegal? Isso a gente vai ter que ver com o produtor. Se for ilegal, vai ter o embargo. Se não for ilegal, não tem o embargo. Né? Mas muitas vezes pode ter um falso positivo. Foi no vizinho, do jeito que o satélite passou, pegou a poligonal errada. Que é isso, a Produzindo Certo também faz os laudos de defesa, né, as avaliações para esse tipo de coisa. Cicatriz de calor é a mesma coisa, então ele tem uma queimada dentro da sua propriedade, não é. Então todos esses pontos que é bem importante a gente sempre ter noção do que as pessoas estão consumindo do produtor. Né? Então hoje, e isso daqui, existem outras ferramentas. Um frigorífico não compra uma carne animal sem esse tipo de avaliação. Entendeu? Então tira, imprime, anexa e guarda junto com aquela compra. Para vincular, porque esse é uma fotografia do momento atual de hoje. Eu vi hoje. Amanhã pode queimar a sua propriedade e mudar tudo. Né? Então, esses pontos que é legal. E hoje está muito fácil o acesso. Né? Hoje é muita gente que está voltado. Cara, a gente tem novas faculdades. Hoje tem agroecologia, né? Curso de agroecologia, curso técnico. Então você tem... as coisas estão se movimentando para isso. E aí você olha para o Brasil, com pandemia nós crescemos, entendeu? Tudo que acontece, a gente ainda... O nosso agro brasileiro, ele ainda sempre nos surpreendendo positivamente, né? Então, eu sou feliz de trabalhar com isso. Muito feliz mesmo. Me encontrei depois de velho, no bom sentido, para mexer com um produtor rural. Eu sempre fui de tecnologia. Sempre ficava vendendo para escritório, né? E quando você vai para o campo... É top. Cara, cada um é uma história. Isso aí. Minha mãe é gaúcha, meu pai é paranaense. Eu nasci em Umuarama, no Paraná. Hoje retornei, moro aqui próximo de vocês. Mas a gente sabe o desafio que foi. Meu pai foi para o Mato Grosso depois da Geada Preta, que acabou com tudo, foi demitido de um cargo executivo que ele tinha na Telepar na época, né, por conta da cidade que quebrou. Acabou. Então, e meu pai foi começar a vida como empresário em Cuiabá como vendedor. Minha mãe gaúcha. A gente sabe o desafio que os gaúchos paranenses tiveram lá no Mato Grosso. A gente não conseguia abrir crédito em venda, porque a gente era paranaense ou gaúcho. Porque a fama lá pro Mato Grosso não era boa, nossa.
porque ia pra lá e não dava certo, aí ficava E devendo hoje você os vai pra outros. lá, só tem Paranaense Gaúcho. Você tá doido, você pega a Sinop, a sigla Sindicato Industrial do Norte do Paraná, alguma coisa desse sentido. Gaúcho, não tem jeito, é o povo tomando mate no sol de 40 graus, entendeu? Então, isso é bonito de ver, e a gente vê o tanto que isso faz com que movimente a gente a entender mais, a melhorar mais e apoiar o produtor mais, porque realmente, no final das contas, é o Brasil que tem. E como hoje tudo está mais fácil, né? Ah, sim. Nesse aspecto, né? De informação, de você acessar, né? Hoje é muito mais fácil você acessar a informação que te interessa através de pessoas, através de institutos, através de governos, não importa. Mas hoje você tem acesso com um celular na mão, você consegue um telefone, você consegue um site, você consegue uma pessoa que pode te orientar, né? E o Brasil é muito grande, então quando você pensa ali na parte social, por exemplo, cara, vocês têm regras federais, estaduais e municipais, acordo coletivo, entendeu? Sim. São muita coisa. Então você pega isso para tantos outros indicadores que a gente avalia, né? Então, um dos cuidados que a gente tenta ter, e o que a gente faz realmente, não é tenta, a gente faz, é levar a realidade do produtor para aquela região, para aquele tamanho de propriedade, para aquele perfil de negócio que ele está adequado, né? Então, ter todos esses cuidados também é bem importante, essa visão crítica dos nossos extensionistas. Né? E tem uma coisa que a gente discutiu aqui, e agora eu vou falar como o mais velho da mesa. Né? Ótimo. É muito importante que essa geração que vocês estão representando e a geração que está vindo depois entenda muito bem o que é gerar demanda. Né? Você não pode ficar sentado atrás de uma mesa, na frente de uma tela de computador e achar que assim você vai mudar o mundo. Né? Você vai mudar o mundo indo aonde está a dificuldade, aonde está a necessidade e ajudar a gerar essa demanda. Né? Porque às vezes a pessoa que tem a dificuldade nem sabe que tem. Construir pontos. Construir pontos. Como é que foi falado aqui? Né? Vocês tinham lá a blacklist, né? de pecuaristas que não tinham acesso ao mercado, mas nem sabiam. Né? Quando vocês foram lá, falaram, não, cara, você está na blacklist por causa disso, então eu quero mudar. Então vou te ajudar a mudar. E mudou e passou a ser viável. O agronegócio ele é reativo. Mas tem que ir para cima. Tem que ir para cima. O que acontecia? Se você não vai, não resolve. Você desmatava, aí alguém atuava, você compensava, corrigia, ensinava ataque. Então era sempre assim, né? Você vai trabalhando, uma hora que der um chabuzinho, eu me organizo. E não dá mais para ser assim. Não dá. Não dá. Não dá para ver, vou fazer isso, vou ver no que vai dar. Porque vai dar merda. Então, hoje, assim, coisas, cara, e são coisas pequenas. Por exemplo, tem um produtor nosso lá, o produtor abriu tudo e deixou uma bolinha de mato, cara. Uma bolinha no meio do... Uma árvore imensa, uma bola lá, umas árvores, um trem. Não sei pra que ele deixou aquela bola lá, mas deixou. E num dia ele viu aquela bola e falou, arranca esse trem aqui, né? E tirou. Aí deu chabu. Ele perdeu a certificação dele, da RDRS de soja, porque não pode ter desmatamento. Tá justificando perante a legislação nossa. Não avisou ninguém? Não, porque ele falou, cara, eu tenho aqui 10 mil hectares, tem 200 metros de trem aqui, vai dar nada. Deu. E dá. Dá, porque hoje todo mundo vê. Cara, o satélite tá passando aí, rodando. Tá rodando. O aplicativo da Produzindo Certo hoje é integrado. Então, a partir do momento que identificou, logicamente, associado às atualizações das bases públicas, mas atualizou lá, veio um sinal para mim. Ó, esse produtor desmatou, esse produtor teve um embargo, está na lista de trabalho na escravidão. Minha base inteira, eu tenho uma base de 8 mil clientes hoje. Eu tô, assim, recebendo informações desses 8 mil clientes. Para quê? Para ajudar ele na tomada de decisão. Tudo isso, logicamente, é Produzindo Certo. Quando vai numa empresa, assina um contrato de confidencialidade, né? Tem a LGPD, que eu acho que foi uma evolução muito boa para nós nesse sentido, tal. Mas, pô, eu chego para ele e falo, cara, e aí? Deu um e aqui? Não, cara, aqui eu fiz isso, tal, pá, vamos ver. E aí você já consegue antever as soluções depois que um problema deu. Ou não, Diego, isso não é meu, não, cara. Apareceu esse sinal aí de desmatamento, mas foi meu vizinho.
Ah, vamos olhar aqui. Pega o mapa, marca, define a poligonal correta. Ó, tá aqui realmente, tá tudo certo pra você. Então, é bem importante, né? Cara, aí você vê as tecnologias indo para campo, né, cara? O 5G querendo revolucionar o campo, né? Essa tecnologia das coisas, né? Comunicando. Cara, eu tava na Bahia Farm Show, do painel que eu fiz a palestra lá, foi uma entrevista, na verdade, tinha uma outra empresa, uma startup, que eles têm um equipamento que você coloca na floresta. Então, por exemplo, eu fiz um contrato lá de carbono e eu vou ter que preservar por 30 anos. Então, você coloca esses equipamentos na floresta, ela grava o som das florestas. E se tiver um som de motosserra, por exemplo, aciona um alarme. Pra você saber, som de tiro, aciona um alarme. Pra você saber que tem gente caçando, cortando sua mata, fazendo negócio. Então, você distribui aqui. Achei genial demais, cara. Porque você tem um compromisso. Se acontecer de outra pessoa fazer, cara, você vai ter um pipinão pra você poder resolver, né? Então, você vai olhando essas tecnologias, né? Cara, eu vi um case de sucesso uma vez, que você estava falando da gerar oportunidade, né? Um case de sucesso. Um menino tinha acabado de formar e o pai faleceu e ele foi morar com o avô. E o avô era um suinocultor muito grande no Brasil. E aí ele foi e falou, vou trabalhar com o que? Ele falou, o que você quer fazer no escritório aí, alguma coisa? Não, eu quero assumir e tal, né? Ajudar o senhor, né? Mais velho, né? A gente sabe como que é a sucessão familiar, né? Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, me fala o seu maior problema, que eu vou atrás da solução. Já que eu não tenho muita coisa pra fazer aqui, tá? Ou ele falou, cara, eu tenho um problema aqui que chama gripe do frango. Gripe do porco. Gripe do porco. O porco, quando é nenenzinho, pega uma gripe e você tem que vacinar ele. E a única coisa que é sono auditivo. Você tem que escutar o porco tossir, olhar lá e vacinar. Você tem 1 bilhão de porcos, você não vai ficar passando, olhando um por um. Então entra no balaio, perca. Né? Ele falou, então beleza. Aí ele foi, entrou em contato com a... Qual é o nome daquele de quando se escuta a música e baixa? Shazam. Uhum. Entrou em contato com o Shazam, desenvolveu uma aplicação, colocou os microfones dentro de onde ficavam os filhotes lá dos porquinhos, lá na granja. Onde tossia, ele marcava já o referenciado onde que o porco estava, o cara ia lá só vacinava. Diminuiu de 15% para 1% a taxa de natalidade. De mortalidade. Mortalidade, perdão. De mortalidade, obrigado pela correção. Mortalidade. O que ele fez? Foi embora pra Europa, porque lá que tá as maiores suiniculturas. E tá mais rico o vô do cara. Que legal. Né? E ele trabalha, pela última vez que eu fiquei sabendo, ele ganha participação sobre a taxa de mortalidade. Então, o que ele reduz de taxa de mortalidade, ele ganha percentual. Não, ele é dono, eu acho que o maior de suíno do... Sem ter um suíno. Então, cara, isso... E eu olho essas coisas, eu acho muito legal. Mas você sabe que a inovação é uma coisa maravilhosa, né? Tem uma história bacana de uma grande vinícola de Bento Gonçalves. E mesma coisa, o Neto, né? O Neto foi embora estudar vinho na Europa. E quando voltou, ele chegou para cuidar dos vinhedos, né? E mandou começar a derrubar a produção. Então, não, aqui você derruba 30%, aqui você derruba 60%, aqui você derruba 80%, né? O vô vendo aquilo falou assim, você tá louco, você vaza daqui, você some daqui, porque a ideia é da quantidade, né? E não da qualidade, né? E ele, tudo bem, foi embora e começou a dar assistência para as pequenas vinícolas da região, né? E começaram a ganhar muito mais dinheiro, porque começaram a produzir vinho de mais qualidade, porque a uva era melhor. Até que depois disso eu vou falar, bom, vem, volta. Né? Mas você vê, no primeiro momento, a inovação chocou, né? Como eu sempre... Essa mesma questão ambiental. Né? Eu sempre prezei pela quantidade, sempre prezei pelo volume. Como é que você vem me dizer que não posso ter volume que eu tenho que derrubar, né? Não, e você olha os precursores quando ganhavam essas terras, né? Ou compravam essas terras muito baratas no Mato Grosso e tal, eles tinham na cabeça que eles tinham que abrir a área. Abrir tudo. Porque para ser dele. Porque se tivesse fechado, não era dele. Alguém podia pegar aquele negócio e abrir, né? Então, tinha essa cultura do desmatamento.
Tinha essa cultura de tacar fogo nas coisas, Isso. entendeu? Isso. E assim, e as coisas vão melhorando. Aí depois que o cara vê que fazer uma boa palhada é melhor do que tacar fogo, né? Que isso tem uma longevidade, tem uma melhora de solo, tem uma representatividade no ganho de produção, e ele põe na prática isso, aí ele fala, pô, realmente eu estava fazendo errado. Mas são tentativas e erros. Eu acredito que também várias outras coisas foram tentadas e deram errado, e é assim que funciona. E a gente está aqui para isso, né? Encontrar, testar, aprimorar, melhorar e transformar o Brasil nesse celeiro que ele é, né? Em relação ao mundo. E sabe, tem mais uma coisa que eu gostaria de complementar, acho que estamos partindo para o final, né? Eu tive um grande mestre na minha vida, que foi o seu Hermann Breslau. Ele me ensinou muitas coisas da gestão agro, né? E o seu Hermann, ele foi um dos pioneiros, né, aqui na nossa região. E um dia, conversando com ele sobre essa questão do desmatamento e tudo mais, né? Quando ele foi meu professor, vamos dizer assim, né? Ele foi um grande ambientalista. Ele dava a vida dele por uma árvore. Então ele ficava muito bravo quando a gente ia queimar cana e não fazia os aceros em volta das árvores e tudo mais, né? Ele dava a vida por isso. E ele dizia, né? E um dia eu perguntei, mas senhor Hermann, por que a geração do senhor desmatou tanto, né? Ele falou assim que naquela época, nos anos 40, anos 50, nós tínhamos que sobreviver. E o grande inimigo era a mata. Se você tirasse 100 metros de mato e virasse as costas um mês para aquilo, a mata ela recuperava em um mês. Ela tomava conta de volta com cipó, com outras árvores. Então a mata era o grande inimigo da época, por uma questão de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso, né? Que a gente tem que estar muito atento ao momento que vivemos, né? As demandas de hoje são diferentes das demandas de 40, 50 anos atrás. E nós não podemos nos apegar ao passado. Nós temos que olhar para frente e enxergar como é que nós podemos ser melhores daqui a 20, daqui a 30 anos do que nós somos hoje. E todas essas preocupações com normas, com certificações, elas vêm somar isso para que nós possamos daqui a 20, 30 anos sermos melhores do que nós somos hoje, né? E essa é a visão que eu tenho desse processo, né, que você trouxe hoje para nós aqui, Diego. Obrigado, Diego. Obrigado, pai. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Queria deixar, acho que por último, o recado, acho que fica como a agricultura e o meio ambiente não são antagônicos, caminham juntos, que tem muita demanda, tem muita oportunidade, N oportunidades que o Diego citou, não só para os produtores, mas também para os engenheiros agrônomos ou outros agentes do agronegócio. Acho que gerar valor, geração de demanda é a palavra do momento. E obrigado, senhores. Diego. Obrigado, Lucas. Obrigado, Diego. Deixar aí para os ouvintes, para os seguidores, fique à vontade de entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas. A Produzindo Certo está sempre disposta a apoiar, esclarecer e ajudar o produtor a caminhar nesse caminho aí que cada vez mais está mais transparente, mas ainda um pouquinho... E que gera valor, né, Diego? Não é só oba-oba, não. Não é bonitinho, não. É negócio. A gente está há 18 anos entre ONG e empresa e realmente a gente sabe que tem possíveis ganhos. E vale a pena. E vale a pena. É isso aí. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau, tchau.